A queda e o exílio. Quando o julgamento chegou por séculos, profetas advertiram. Por gerações, Deus estendeu sua paciência, mas chegou o momento em que a misericórdia deu lugar à justiça. Quando as advertências se tornaram realidade. Quando o julgamento profetizado finalmente caiu. Israel e Judá, nações escolhidas por Deus, carregadas de privilégios e promessas, foram varridas do mapa por impérios pagãos. Templos foram destruídos, muralhas derrubadas. Famílias dispersas. A glória de Salomão tornou-se cinzas. A promessa davídica parecia quebrada. Era o momento mais sombrio da história de Israel, o exílio. A queda de Israel, 722 a.C., dispersão permanente. O reino do norte nunca teve um rei justo. Desde Jeroboão até o último rei, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A idolatria não era exceção, mas regra. Os bezerros de ouro, em Betel e Dan, permaneceram. O culto a Baal floresceu. Injustiça social era rampante, ricos oprimindo pobres, juízes aceitando subornos, viúvas e órfãos sendo despojados. Profetas como Oseias e Amós gritaram advertências. Oseias proclamou o amor de Deus, mesmo em meio à infidelidade de Israel, mas também advertiu. Efraim tornou-se um bolo que não foi virado, queimado de um lado, cru do outro, inútil. Amós declarou: preparar-te para te encontrares com teu Deus, ó Israel. Mas o povo não ouviu. Os ricos continuavam esticados em seus leitos de marfim, indiferentes à ruína vindoura. A Síria, império brutal, conhecido por crueldade extrema, estava em ascensão. Reis de Israel tentaram alianças políticas instáveis, aliando-se ora com a Síria, ora contra ela, ora com o Egito. Era diplomacia desesperada sem consultar a Deus. Oseias, o último rei de Israel, conspirou contra a Síria. Salmaneser, quinto rei da Assíria, descobriu a traição, prendeu Oseias, sitiou Samaria por 3 anos. A cidade resistiu heroicamente, mas em 722 a.C., caiu. O que se seguiu foi horror sistemático. A escritura registra: o rei da Assíria invadiu toda a terra, subiu contra Samaria e a sitiou 3 anos. No ano 9 de Oseias, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou Israel para a Assíria. Não foi apenas conquista militar. Foi deportação em massa. 27 mil israelitas foram levados cativos, segundo registros assírios. Foram reassentados em Alá, Abor, Rio Gozã e cidades dos Medos, territórios distantes no Império Assírio. A política assíria era deliberadamente cruel: dispersar povos conquistados entre diferentes regiões do Império, misturando-os com outras nações para destruir identidade nacional e prevenir rebelião. Funcionou. As 10 tribos do norte foram espalhadas, mescladas com populações pagãs, perderam sua identidade distintiva. Tornaram-se as tribos perdidas de Israel. Nunca retornaram como nação. Para piorar, a Assíria trouxe povos de Babilônia, Cuta, Eiva, Ramate e Sefarvaim, para habitar nas cidades de Samaria. Esses estrangeiros se misturaram com os israelitas que haviam ficado, criando população mista que se tornaria os samaritanos, grupo étnico e religioso desprezado pelos judeus nos tempos de Jesus. A razão teológica da queda era clara. Isto sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito. Temeram outros deuses e andaram nos costumes das nações que o Senhor lançara de diante deles. Levantaram colunas e postes ídolos sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa. O Senhor advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os profetas, mas não deram ouvidos. Rejeitaram os seus estatutos e a aliança que fizera com seus pais. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. A queda de Judá, 586 a.C. O templo em chamas. Judá observou a queda de Israel, mas não aprendeu a lição. Alguns reis, como Ezequias e Josias, implementaram reformas genuínas, mas outros, como Manassés, levaram Judá a profundezas de maldade que excederam até os cananeus
originais. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo. Praticou feitiçaria, consultou médiuns, sacrificou seu próprio filho no fogo. A Escritura declara que Deus não perdoaria Judá por causa dos pecados de Manassés. Jeremias profetizou por 40 anos, advertindo que Babilônia destruiria Jerusalém. Foi ridicularizado, perseguido, chamado de traidor. Líderes religiosos proclamavam paz. Paz quando não havia paz. O povo confiava supersticiosa e magicamente no templo. Templo do Senhor. Templo do Senhor. Templo do Senhor. É este. Como se o edifício garantisse proteção independente de obediência. Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Judá em 605 a.C., levando cativos nobres, como Daniel. Retornou em 597 a Sicó, deportando 10.000, incluindo o rei Joaquim e o profeta Ezequiel. Instalou Zedequias como rei vassalo, mas Zedequias rebelou-se, confiando no Egito em vez de Deus. Em 588 AC, código, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O cerco durou 18 meses horríveis. Fome devastou a cidade. Mães comeram seus próprios filhos. Cumprimento literal das maldições de Deuteronômio 28. As lamentações de Jeremias registram o horror. Vede, ó Senhor, a minha angústia. As minhas entranhas se conturbam. O meu coração está agitado, porque me rebelei gravemente. Em julho de 586 a.C., os babilônios romperam as muralhas. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Nabucodonosor executou os filhos de Zedequias diante dele. Depois arrancou seus olhos. A última coisa que viu foi a morte de seus filhos. Levou-o acorrentado para a Babilônia. Então veio o horror final. Nebuzaradã, comandante da guarda, entrou em Jerusalém. Incendiou a casa do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. O templo de Salomão, onde a glória de Deus havia descido, onde sacrifícios haviam sido oferecidos por 400 anos, foi destruído. Derramaram fogo sobre ele. As colunas de bronze, o mar de bronze, as bases, tudo foi quebrado e levado para a Babilônia. Os utensílios de ouro e prata do templo foram saqueados. As muralhas ao redor de Jerusalém foram completamente derrubadas. A cidade que Davi havia conquistado, que Salomão havia glorificado, que havia sido capital do povo de Deus, estava em ruínas fumegantes. Os babilônios levaram cativo o restante do povo. Apenas os mais pobres da terra ficaram como vinhateiros e lavradores. O último governador judeu, Gedalias, tentou organizar os que ficaram, mas foi assassinado por um nacionalista fanático. Os sobreviventes, temendo vingança babilônica, fugiram para o Egito, forçando Jeremias a ir com eles. Judá estava vazia, desolada, queimada. O significado teológico do exílio. Exílio não foi acidente histórico ou mero jogo de poder entre impérios. Era julgamento divino, profetizado e executado. Deus havia advertido através de Moisés que desobediência levaria à expulsão da terra. Os profetas repetiram a advertência por séculos. Finalmente aconteceu. Mas mesmo no julgamento, Deus manteve promessas. A linhagem davídica sobreviveu. Joaquim foi eventualmente libertado da prisão babilônica. Ezequiel profetizou restauração futura. Jeremias havia dito que o exílio duraria 70 anos. Depois Deus traria o povo de volta. O exílio transformou Israel permanentemente. Destruiu a monarquia, o templo, o sacerdócio sacrificial, mas forjou nova identidade baseada em escritura, sinagogas, oração. Israel aprendeu que Deus não estava limitado a um território. Podiam adorá-lo mesmo na Babilônia. O exílio purificou a nação da idolatria. Nunca mais adorariam ídolos após retornar. E mais importante, o exílio preparou o caminho para o Messias. O
O exílio ensinou que precisavam não de melhor rei davídico, mas do rei davídico perfeito. Não de templo reconstruído, mas daquele que é o templo. Não de sacrifícios repetidos, mas do sacrifício final. O exílio quebrou Israel, mas de um povo quebrado, Deus traria o Salvador do mundo. Amanhã teremos mais um vídeo aqui. Inscreva-se para não perder nada.